Graças e paz, irmãos. Amém? Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu gostaria de dar continuidade no vídeo passado. E o título do vídeo passado é A Responsabilidade é Pessoal. Eu queria dar continuidade. Nós falamos que o homem é espírito, alma e corpo, como diz a Escritura. E eu queria dar continuidade a isso. Amém? Abra comigo a palavra de Deus. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, por favor, já está no YouTube. Você pode ir seguindo a sequência aí. Esse é o segundo, amém? Amém. Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração antes. Pai, nós te agradecemos por esta noite. Muito obrigado por esta graça maravilhosa de poder estar compartilhando a tua palavra. Que não é a palavra de um homem, mas é a tua palavra que não pode voltar vazia. Como a nuvem e a chuva que desce dos céus. E para lá não torna, mas faz regar a terra, produzir e brotar. E dá semente ao semeador. E pão o que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz. E prosperará naquilo para quem vier. Que a sua palavra ela possa encontrar lugar em cada coração esta noite. No meu coração, no coração de cada um daqueles que vai ouvir a tua palavra. Fala conosco, Paizinho querido. Precisamos da tua palavra. Precisamos do entendimento dela, da sabedoria para podermos andar na tua presença. Eu abençoo todos que estão aqui comigo, nessa equipe também, todos os irmãos que vão ouvir, todas as famílias. Aquieta cada coração, Pai. Dê graça a cada um deles, para que entenda a sua palavra. Espírito Santo, aplique essa palavra em nossos corações. Amém? Amém. Amém. Romanos, capítulo de número 5, verso de número 12. Nós estamos dando continuidade aqui. Nós falamos que o homem é espírito, alma e corpo. E vamos aqui em Romanos. Eu já falei de Gênesis. Depois você segue lá o outro vídeo. Romanos 5,12 diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então nós compartilhamos de Gênesis, da queda do homem, um pouco ali, aprendemos algumas coisas, que o homem é espírito, alma e corpo. A primeira morte que ele sofreu foi no espírito. Então agora nós sabemos como que a morte entrou no mundo. Romanos 5,12. Pelo que como um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então a morte, ela é real. A primeira morte é no espírito. Adão vive 930 anos. A segunda morte é a física. Mas essa primeira morte interrompeu a comunicação que esse homem tinha diretamente com Deus. Ele ainda continuou vivendo. Então, já que esse homem, ele perdeu essa comunicação com Deus, que é no espírito, Deus se manifesta no espírito do homem, o homem ficou vivendo mente, vontade e emoção. Abra comigo em Efésios. Efésios, capítulo de número... Vamos lá? Efésios 2. Dentro desse assunto maravilhoso, que é muito importante nós sabermos. Efésios 2. Então esse homem, ele tem... A obra de Deus é alcançar o espírito desse homem agora. A obra de Deus é regenerar o espírito desse homem. Por quê? Você fala isso, pastor? Porque o homem natural, o homem que nasceu uma vez só, nasceu de uma mulher, de um pai, de uma mãe, ele não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque ela se discerne espiritualmente. Então, por isso que é necessário nascer de novo. Por isso que nós temos que compreender o que aconteceu. No primeiro vídeo já tem lá um pouco ainda, não toda a definição, mas um pouco ainda nós vamos estudar mais, aprender mais sobre isso. Mas nós temos que entender que a obra de Deus, ela começa de dentro para fora. Eu não quero ser complicado, mas eu quero que você entenda isso. A obra de Deus é alcançar o espírito desse homem, é regenerar o espírito do homem. Amém? Amém. E como que você pode compreender a obra do diabo? A obra do diabo, ele seduz esse homem, é de fora para dentro. E se ele alcança a vontade desse homem, quando ele seduz esse homem, se ele alcança a vontade, esse homem se rebela contra Deus. Por isso que a obra de Deus é alcançar o nosso coração. A obra de Deus é interiormente, é dentro de nós. É lá no nosso interior. Amém? Então, esse homem tem que ser vivificado de novo. Ele estava morto no espírito.
Aqui em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 1. Esse homem está morto espiritualmente. Fisicamente ele ainda está vivo, que nem Adão. Fisicamente ele estava vivo. Ele viveu 930 anos, mas ele ainda continuou vivendo. Morreu no espírito, a primeira morte que ele recebe é no espírito, mas ele ainda fica vivendo mente, vontade e emoção, na alma dele, é o eu dele. Então no capítulo 2, esse homem tem que ser alcançado por Deus. Capítulo 2 de Efésios diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em pecados e ofensa, como que pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então a morte é real, ela passou no espírito. Esse homem ficou vivendo mente, vontade e emoção, e por ele fazer a vontade dele, o corpo também toma domínio desse homem. O corpo é essa matéria que se chama carne, e é uma das partes, como eu posso dizer assim, mais baixa, né, do ser humano, do corpo. O corpo é charche, se chama carne. A charche é a natureza mais baixa de uma pessoa. É o lugar, é o veículo do desejo pecaminoso. Esse corpo, a morte passou no espírito, na alma. Esse homem, portanto, estar fazendo a vontade dele, e se rebelou contra Deus de uma tal maneira que a carne toma o domínio desse homem, que esse homem não consegue mais, nem mesmo mais fazer aquilo que ele queria, ele não faz mais. Ele está fazendo agora o que a carne quer. Então, para você ver que a morte espiritual, ela trouxe consequências terríveis. Ela passou no espírito, aí o homem fica vivendo mente, vontade e emoção, segundo andando os desejos dos seus pensamentos, os desejos da sua carne. E quer dizer, a carne toma totalmente o domínio desse homem. E esse homem é pó, ele não pode resistir muito, ele volta para o pó novamente. Então vamos compreender isso aqui. No capítulo 2 de Efésios diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então ele tem que vivificar esse homem, tem que regenerar esse homem no espírito. Olha o verso 2:2 de Efésios: em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o espírito da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha o verso 3, Efésios 2:3: entre os quais todos nós antes também andávamos, nos desejos da nossa carne. Olha aonde o homem chegou: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza inata filhos da ira, como os outros também. Então preste bem atenção que a morte, ela passa no espírito, depois na alma do homem, e o homem é pó, é carne, ele é pó, ele não pode resistir muito por causa do pecado, ele volta para o pó de novo. O espírito torna para Deus. Então veja bem que Deus, a obra de Deus é de dentro para fora, é alcançar, é vivificar o espírito deste homem. Então por isso que diz lá em 1 Coríntios, preste bem atenção, quero que você entenda isso, em 1 Coríntios, vê aí na sua Bíblia, abre a sua Bíblia, marca isso aí se você ainda não conhece essa palavra, se você ainda nunca ouviu sobre isso, se você já ouviu, amém, glória a Deus por você, mas se tiver alguém aí que vai nos ouvir, que está nos ouvindo e que se interesse por isso, porque olha, no capítulo 1 de 1 Coríntios, no verso de número 14, 1 de 1 Coríntios 14, diz assim, ó, deixa eu ver se é um mesmo, não, se é a segunda, vai 1 Coríntios, deixa eu ver aqui, porque o homem natural é 2,14, um momento só. 2,14 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 2,14, abra a sua Bíblia aí, confere, marca esse texto, porque lá em Efésios você viu que Deus nos vivificou estando nós mortos em pecados e ofensas. A obra de Deus é alcançar o nosso espírito para que nós possamos ter comunhão com Deus. Aonde nós temos comunhão com Deus, pastor? A nossa comunhão com Deus é no espírito.
Nós temos uma mente, vontade e emoções. Mas a nossa comunicação direto com Deus, com o Pai, é no nosso espírito. Esse espírito precisa ser vivificado. No capítulo 2 de 1 Coríntios, verso de número 14, eu vou mostrar para você que o homem que ainda não foi regenerado, que o homem que ainda não foi alcançado por Deus ainda, o espírito dele não foi regenerado ainda, não foi vivificado, olha o que acontece, 2,14 de 1 Coríntios. Ora, o homem natural, quem é o homem natural? É o homem que nasceu do pai e da mãe, mas ele ainda não nasceu da vontade de Deus. Ele caiu em Adão. Esse homem, antes dele ser regenerado, ele está em Adão. Ele está em Adão. A mente, vontade e emoção, o corpo não pode resistir muito por causa do pecado, ele volta para o pó. Então veja bem, no capítulo 2 de 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural, o homem que nasceu uma vez só, não compreende as coisas do Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito do homem é um, do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque o homem morreu, a primeira morte foi espiritualmente. Não adianta esse homem que nasceu de um pai, de uma mãe só, nasceu uma vez só e querer compreender as coisas de Deus. Ele não vai compreender, ele vai entender na alma dele, ele vai entender nas emoções dele, ele vai achar que ele já conhece a Deus. Não, Deus só se revela no Espírito. Deus busca verdadeiros adoradores, como diz lá no Evangelho de João, que o adorem em Espírito e em verdade. Então esse homem tem que ser vivificado, esse homem tem que nascer de novo, porque esse homem ele morreu ali no Éden. A primeira morte foi espiritual, ele ainda continuou vivo 930 anos. Então esse homem tem que ser vivificado. E isto não é uma obra de um pastor, isso não é uma obra de um apóstolo, não é obra de um obreiro. Isso é uma obra de Deus, uma obra da regeneração, uma obra do Espírito Santo. Abra comigo no Evangelho de João. Esse homem está morto, mas olha, quando ele recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, olha a importância de receber Jesus como Senhor e Salvador. Porque tem muitas pessoas que ainda não entenderam isso. E é enganado, porque a nossa alma ela nos engana. A nossa alma ela tem um poder de decisão, preste bem atenção. Eu quero, faço, não quero, não faço. Porque a responsabilidade é pessoal. Então entenda bem, a minha alma está no meio de dois mundos. Abre lá no Evangelho de João comigo, A minha alma, eu vou fazer assim para você entender. A minha alma está no meio de dois mundos. Ó. A minha alma está aqui. Ó. O homem ele é espírito, alma e corpo. Dá dando para entender? Então o Espírito é o que nos religa com Deus. O Espírito Santo no nosso Espírito, ele nos religa com Deus. Nós podemos entender as coisas espirituais. Porque o homem natural, enquanto ele estiver morto aqui no Espírito, ele não compreende. Ele está aqui, ó, mente, vontade e emoção. É a alma dele, é a vida dele, é a individualidade dele. E aqui é o corpo, ele é pó. Aqui a parte mais baixa do homem é o corpo. Agora preste bem atenção. Quando Deus vivifica esse homem, quando Deus ele vivifica esse homem aqui no Espírito, o Espírito Santo permeia a vida de Deus nele aqui. O Espírito Santo agora ilumina esse homem. A alma dele é a mente, a vontade e a emoção. Ela está ligada com Deus, com o Espírito, no mundo espiritual, através do Espírito. Ela está no meio de dois mundos. O mundo espiritual, a alma está aqui. Ela está ligada com o meu Espírito. Através do mundo espiritual, ela pode perceber o mundo espiritual. Mas a revelação de Deus é no Espírito. E ela também está aqui, ela e o corpo. Através do mundo físico, através do corpo. Ela está aqui no meio de dois mundos. A minha alma que tem que decidir. É ela que tem que decidir. É o meu eu. É a minha responsabilidade. O que eu quero eu faço, o que eu não quero eu não faço. Então Deus ele te dá o livre-arbítrio para que você entenda isso. Está na sua alma aqui. Ó. Você que vai ter que decidir. Se a sua alma quiser obedecer o Espírito, ela obedece. E mortifica os membros que estão sobre a terra, que é o corpo. Agora, se ela se rebelar contra o Espírito e obedecer a carne, ela é corrupta. A carne, ela não quer nada com Deus. A carne não quer nada com as coisas de Deus. Ela não quer nada com a cruz. A carne é fraca no obedecer, mas ela é rica, ela é poderosa no pecar. Então vamos entender aí. Aqui em João, vocês estão compreendendo? Eu não estou te vendo aí, mas eu creio que está dando para entender. Em João, Evangelho de João, capítulo de número 1, olha o que Deus faz com este homem. 1, verso de número 11. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Ele veio para os judeus.
E uma parte endureceu o coração. Agora olha no verso 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque todo mundo diz que é filho de Deus. Todo mundo. Você pode chegar lá fora e perguntar para qualquer pessoa. Se você entrar dentro de um presídio, você pergunta, quem é filho de Deus aí? Hoje tem pessoas que já estão até dizendo declaradamente, dizendo descaradamente que já é filho do cão mesmo, né? Que é filho do diabo mesmo, né? Mas uma boa parte não é assim, uma boa parte diz, não, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus? É. A pessoa é filho de Deus, ela é criatura de Deus. Por isso que o evangelho é pregado para toda criatura, porque é tudo aquilo que foi criado. E quando essa criatura ouve a palavra de Deus, e ela recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, ela é vivificada de novo. Ela recebe poder e deixa de ser criatura e agora passa a ser filho, porque está aqui no Evangelho de João 1:12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, isso é poder, ó, de serem feitos filhos de Deus. Eu não posso dizer que eu sou filho de Deus porque eu acho que eu sou filho de Deus, eu acho que eu sou bom, eu faço as coisas tudo certinho, não. Eu só sou filho de Deus quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Todos os quantos receberam, diz o verso 12. Então tem que receber Jesus como Senhor e Salvador. Todos nós temos que tomar uma iniciativa na nossa vida, a responsabilidade é nossa. Quando ouvirmos o Evangelho, saber que o homem ele pecou, como que pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte é real. Nós entramos nessa vida com uma condição, um dia nós vamos ter que sair dela, ou nós vamos para uma eternidade, ou com Deus, ou sem Deus. A primeira morte que nós sofremos foi no espírito, a segunda morte é física. Se esse homem nasceu uma vez só, ele nunca foi regenerado, ele nunca nasceu de novo, ele não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, ele não recebeu o poder na vida dele para ser feito filho de Deus, ele é simplesmente criatura, ele vai estar separado de Deus por toda a eternidade. Não deixa nenhum líder te enganar, não deixa nenhum pastor te enganar, não deixa nenhum sistema religioso te enganar. Você tem que crer na palavra, você tem que ouvir a palavra. Diz aqui no Evangelho de João 1, verso de número 12. Olha, mas a todos, é eu, você, qualquer ser humano que está sobre a face da terra, qualquer um daquele que vai nascer, ele tem a oportunidade de ouvir a palavra e de receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele é feito filho de Deus aos que creem no seu nome. O nome de Jesus, ele está acima de todos os nomes. O primeiro Adão pecou, desobedeceu, ele está no Éden. O segundo Adão é Jesus Cristo, ele é o último Adão. Não tem mais o que fazer para o homem. Jesus veio e obedeceu até a morte de cruz. Escute bem, Éden, lugar de delícia. Lá o homem optou fazer a sua vontade e desobedeceu a Deus. Mas ele ainda continuou vivo por 930 anos, depois morreu a morte física. Jesus no Getsemane é prensa do azeite. Lá ele diz, a minha alma, olha aqui o poder desse nome, a minha alma está em profunda tristeza. Mas não seja feito como eu quero, a minha alma, o meu eu, a minha individualidade. Jesus, não seja feito como eu quero. E ele foi mais adiante, orou e falou, Pai, e chamou os discípulos dizendo, olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A carne é fraca. Mas olha a colocação, ele diz, o espírito está pronto. Mas quem tem que decidir é a alma, é a mente da pessoa. É a vontade, a emoção. Esse homem tem que ser vivificado, ele tem que decidir, ele tem que saber o que ele quer. É a alma dele, a individualidade dele. Jesus foi o que ele fez, a obra que ele fez por nós. Ele veio também, ele tinha um espírito, um corpo, ele tinha uma alma dentro dele. Ele decidiu. Eu provo para você na escritura, eu vou provar em Marcos como que ele veio aqui. Ele veio na semelhança da carne, do pecado, sem pecado. Ele condenou o pecado na carne. Então aqui em João, nós temos que receber Jesus como Senhor e Salvador. Nós temos que entender o que Jesus fez no Getsemane. O que ele fez lá no Getsemane, por mim e por você. O homem que peca, ele é espírito, alma e corpo. Então a morte passou no espírito, na alma, esse homem é pó, ele torna por pó. Então Jesus vem e obedece até a morte de cruz. Olha, a primeira morte que o homem recebe é no espírito. Jesus está no Getsemane. A primeira, a alma dele, a vontade dele tem que ser desfeita. Ele tem que fazer só a vontade do Pai. Você acha que foi fácil para ele morrer lá? A minha alma,
A minha mente, a minha vontade, as minhas emoções, estava passando uma patroa sobre a alma dele, para que o espírito tornasse novamente para Deus, e o corpo do pecado fosse crucificado. O corpo que nós pecávamos era esse, as mãos que nós pecávamos era essa. Foi crucificado em ele. Quando você olha para Jesus, está ali, você ali, o velho homem com ele crucificado. Jesus nunca teve pecado. Então, quando nós entendemos a glória do Evangelho, o que é receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Ele te dá poder, Deus te dá poder para ser feito Filho de Deus, porque em outrora diz que nós andávamos segundo a nossa mente, vontade e emoção, diz lá em Efésios 2:2. E segundo a nossa carne, nós éramos por natureza filhos da ira. Marca todos esses textos aí, verifica, não deixa ninguém te enganar. Filho de Deus é aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí Deus dá poder. Eu era apenas criatura de Deus, Deus agora me deu poder. Deus te dá poder para ser feito filho de Deus. Amém? Está dando para compreender? Depois, se precisar, com mais um tempo, a gente volta de novo aqui. Mas veja bem, no verso 12, João 1:12, esse homem tem que ser, ele tem que decidir. A responsabilidade é dele também, de ouvir o Evangelho, entender o Evangelho. E verificar para ver se essa palavra é isso mesmo que esses pastores estão falando, se esse pastor aqui também está falando. Você tem que compreender isso. O que aconteceu com o homem no Éden, o que aconteceu em Adão, todos pecaram em Adão. Todos foram destituídos da glória de Deus em Adão. Esse homem, ele é a imagem e a semelhança de Adão. Ele está inutilizado diante de Deus. Ele pode estar na melhor religião que ele tiver. Ele está inutilizado. Porque como pelo homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. A semelhança do pecado de Adão é a semelhança do pecado de todos os homens. Um pecado só que ele cometeu, ele perdeu o Éden. Você já imaginou? O homem com uma lista enorme de pecados, querendo dizer que vai para o céu? Não, nós temos que entender, compreender qual é a obra da redenção. Como que Deus regenera esse homem, como que Deus alcança esse homem. Ele tem que ouvir o Evangelho, ele tem que crer, porque o homem natural, ele está só vivendo mente, vontade e emoção. Espiritualmente ele não compreende Deus. Tudo que você fala de Deus para ele é loucura. Tudo, por quê? Ele é um homem natural, ele nasceu de um homem e de uma mulher, ele não nasceu ainda da vontade de Deus. Prova, pastor, está aqui no Evangelho de João 1, no versículo de número 13. Eu li o 12, o 11, o 12, agora o 13, está muito claro. Evangelho de João, verifica na tua escritura aí, na tua Bíblia aí. Por favor, abra ela, marque esses textos. Diz, Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 13. Então esse homem que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, e creu nele, confessou o nome dele, olha o que diz, ele dá poder para ser feito filho de Deus. Olha no verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, do papai e da mamãe, nem da vontade do varão, mas de Deus. Esse homem tem que nascer de novo. Eu nasci do Otávio e nasci da Vera. Mas quando eu não compreendi as coisas de Deus, eu estava vivendo mente, vontade e emoção, segundo a minha carne, segundo os meus pensamentos, como diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 2 e versículo 3, como diz lá em Efésios, ele nos justificou estando nós mortos. Então preste bem atenção, eu não estava compreendendo, eu não compreendia o homem natural, diz lá em 1 Coríntios 2,14. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Lhes parece loucura, porque as coisas de Deus só se discernem espiritualmente. Está dando para compreender? Esse homem, ele recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, ele é regenerado. Esse homem agora, ele é vivificado, e agora ele crê no nome do unigênito Filho de Deus, que é Jesus. A Bíblia diz que Deus dá poder para esse homem, os quais agora, verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, porque essa carne pode planejar. Um pai ou uma mãe, ele pode planejar também. Quando ele faz uma união entre homem e uma mulher, eles podem planejar, vamos ter um filho, vamos ter uma filha. Hoje tem até, assim, os meios, da pessoa também descobrir qual é o sexo da criança, e através disso ainda já deixa o quarto preparadinho, tudo. Mas só que essa criança, ela pode ser filho de um cristão, ela pode ser filho de um líder, ela pode ser filho de um homem que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Essa criança também, um dia ela vai ter que decidir, ela vai ter também que ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, e receber poder
Não para ser filho do pastor, mas para ser filho de Deus. Não para ser filho do líder, mas para ser filho de Deus. Por isso que muitos não compreendem. Porque a carne pode planejar. Quando eu me uni com a minha esposa, quando nós fizemos uma aliança, o nosso desejo de casar e de fazer essa aliança era o quê? Constituir uma família. E nós tivemos 3 filhos. E depois eu descobri no Evangelho que eu também tinha nascido. Eu descobri no Evangelho que eu tinha que nascer de novo. Eu descobri no Evangelho que os meus filhos também tinham que nascer de novo. Porque não é mais segundo a vontade, vamos colocar, do Denilson e da Zelita. Não é mais segundo a vontade do meu pai, que era o Otávio e a Vera. Mas da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que nenhum homem se perca. Nós se perdemos em Adão, mas nós somos reconciliados com Deus em Cristo. O primeiro Adão desobedeceu. O segundo Adão, o último Adão, é Jesus Cristo. Não tem mais o que fazer por esse homem. Esse homem tem que entender o que Jesus veio fazer. Ele veio aqui, morreu, os nossos pecados caiu sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E a Bíblia diz que ele regenera esse homem e ele leva esse homem de volta para Deus. Hoje, quando esse homem ele entende isto, no verso 13 diz assim: os quais não nasceram do sangue. Todos nós que estamos aqui na terra nascemos de um homem e de uma mulher, independentemente da nossa escolha, se nós queríamos nascer numa família pobre ou rico, independentemente, nós nascemos. E por nós vimos aqui, Deus é o autor da vida. Deus ele pode alcançar esse homem, Deus pode regenerar esse homem. E a Bíblia diz aqui, ó, mas não é mais segundo a vontade do sangue, nem da vontade da carne, do relacionamento entre o homem e a mulher, mas da vontade, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Então qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus falou, olha para Adão, você pode comer de todas a árvore do jardim livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então quando o homem optou a desobedecer a Deus, ele se tornou alma vivente. O que significa isso, pastor? O que você quer dizer? Toda pessoa que é espiritual, ela se contenta com aquilo que Deus lhe dá, lhe concede e fica satisfeita. Todo homem que já nasceu de novo, todo homem da alma, ele foge de Deus e cobiça o que Deus não lhe prometeu. Deixa eu te ensinar isso. É rápido e eu volto aqui. Abra comigo aqui em Ezequiel. Abra comigo em Ezequiel e nós vamos também. A nossa live é uma live curta. Os irmãos me perdoam, não está dando. É live, né? É vídeo. É um vídeo. É um vídeo, esse vídeo é curto. Mas no capítulo 18 de Ezequiel, diz assim no verso 4. Ó, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Quem é que peca então? É a nossa vontade que se rebela contra Deus. Por isso que a obra do inimigo, a obra de Satanás, a obra do diabo, é seduzir esse homem. Ele alcança a vontade desse homem, esse homem se rebela contra Deus. Foi o que aconteceu no Éden. Quando ele alcançou a vontade de Eva, ela se rebelou contra Deus, Adão também. Então nós temos que entender que a obra dele é sempre de dentro para fora. E a obra de Deus, pastor? É vivificar o espírito. É de dentro para fora. Então está bem explicado? Está dando para você entender? Que a obra de Deus, ela é de dentro. Ela começa de dentro para fora. Não é só porque o homem põe um terno, ou corta o cabelo, e agora põe uma Bíblia debaixo do braço e já disse que é de Deus. Não. Não é a forma física, ainda que muda também, vale a pena você andar bem vestidinho, mas preste bem atenção, é o homem interior. Deus trabalha dentro do nosso homem interior, Ele regenera nós aqui no nosso espírito. Essa regeneração ela começa no espírito, no coração, no nosso espírito, e esse homem começa a adorar a Deus. Esse homem entende agora a palavra de Deus, ele compreende, ele não é mais um homem que nasceu só do pai e da mãe dele. Ele nasceu da vontade de Deus, como diz lá. A alma que pecar, essa morrerá. Então, o que significa um homem nascido de novo? Esse homem, quando ele nasce de novo, preste bem atenção, ele é espiritual. Porque o homem natural não compreende as coisas do espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Como que eu posso compreender a palavra? Quando eu nasci de novo. Não precisa fazer curso? Se quiser fazer é bom também. Mas você precisa ouvir o Evangelho, você precisa crer no Evangelho, você precisa ser vivificado de novo. Você precisa receber Jesus como seu Senhor e Salvador e reconhecer que realmente não é mais da vontade do teu pai nem da vontade da tua mãe, mas é pela vontade de Deus. O homem espiritual, esse homem que nasceu de novo espiritualmente, ele se contenta com aquilo que Deus lhe concede. Amém? Por isso que você vê um crente
Se ele é um crente nascido de novo mesmo, se ele é um pastor nascido de novo mesmo, ele está contente com tudo que Deus faz. Mas e um crente também, ele é nascido de novo também, mas ele permanece, ele não dá lugar para o Espírito, que é o Espírito de Deus trabalhando no nosso espírito. Ele fica sempre na alma, ali na dimensão da alma dele. O que acontece? Esse homem, mesmo que ele foi regenerado, ele tem que tomar muito cuidado. Por quê? A alma, ela foge de Deus e ela cobiça o que Deus não lhe concedeu. Você pode ver que as pessoas, a Bíblia diz que a inclinação do Espírito, pode ver, um crente nascido de novo, ele se inclina para as coisas do Espírito. Tem pessoas dentro da igreja dizendo que é nascido de novo, mas a inclinação dessa pessoa não é das coisas do Espírito. Não lê Bíblia, não ora, não tem prazer nas coisas de Deus. Vai no culto no domingo, como um bom religioso. Vai num culto, até escuta um louvor, acha bonito, se emociona na alma, mas não tem dado lugar para o Espírito de Deus trabalhar no Espírito. Ele nasceu de novo, mas continua ainda na esfera da alma. Nós temos que tomar muito cuidado. Acaba fugindo de Deus. Acaba, em nome de Jesus Cristo, se rebelando contra Deus, porque ele diz a inclinação do Espírito, do homem, o Espírito de Deus no Espírito do homem, a inclinação da carne é vida e paz. A inclinação da carne, ela é morte. A inclinação do Espírito é vida e paz. Está lá em Romanos. Mas a inclinação da carne é morte. Toda a pessoa dentro da igreja, ela nasceu de novo. Como que você sabe que você nasceu de novo? Primeiramente, você tem desejo da palavra de Deus. Ninguém consegue tirar isso daqui de você. Nem o papai, nem a mamãe que nos ama muito, nem a esposinha que nos ama muito, nem os filhinhos nossos que nos ama muito. Ninguém te separa mais desse Deus. Ninguém. É como uma criança que nasceu de novo, ela precisa do leite racional, ela precisa da palavra. Você está compreendendo? A alma é que pega, é a decisão, é o livre-arbítrio do homem, é o homem que tem que decidir. Então a alma que pecar, essa morrerá, tanto a alma do pai como a alma do filho. Então todos nós temos que chegar ao conhecimento da verdade, temos que nos voltar para Deus. Esse segundo vídeo, eu creio que deu para explicar um pouco. Eu não consigo ainda, eu estou me esforçando, eu estou tentando o máximo, mas você também tem que fazer a sua parte. Pega todos esses textos que eu falei, se interesse por isso. Se você tem um interesse de saber que realmente a obra de Deus é na tua vida, é verdade, para você não ser enganado por um pastor, por um líder. Você tem que ter esse desejo. Diz lá em 1 Pedro 2, desejai afetuosamente como um menino novamente nascido. Quando eu fui para o Evangelho, eu percebi que eu nasci de novo, porque ninguém mais conseguiu tirar a Bíblia da minha mão. Nem o sistema religioso, nem minha família que tanto me ama, ninguém mais. E eu não consigo viver sem a Escritura. Todos os dias eu tenho que ler. Mas por que você tem que ler? Eu sou melhor que alguém? Não. É porque eu nasci de novo. Eu preciso das coisas espirituais. Eu preciso, como a gente precisamos do alimento, do arroz e do feijão, para manter essa carcaça em pé. Né? Que nós valorizamos tanto essa carcaça aqui. Achamos tanto esse corpo. Investimos tanto nesse corpo e não investimos nada no nosso espírito. Nós temos que aprender a investir no nosso espírito. Investimos tanto nessa carcaça velha, ela vai para o pó, ela envelhece, ela enferruja, ela endurece, ela dói tudo. Dependendo da idade, tudo dói. Investa no seu espírito, no seu homem interior. Invista a palavra. A Bíblia diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito, ainda que este homem velho, tá vendo esse homem aqui? Ó, tá vendo? Ele envelhece, você envelhece. Você não tem poder para impedir isso, você vai envelhecer. Mas o homem interior, ele se renova todos os dias. Todos os dias você pode se deleitar com a palavra de Deus. Você pode meditar nela. O Espírito nunca envelhece. Amém? Amém? Então, entenda bem. O homem da alma, ele foge de Deus e cobiça o que Deus não lhe concedeu. O homem nascido de novo, o homem espiritual, ele se contenta com aquilo que Deus lhe dá. Ele está feliz. Posso dizer uma coisa para vocês? Até nessa quarentena eu estou feliz. Por quê? Eu nasci de novo. Eu estou lendo Bíblia todo dia. Eu estou lendo mais ainda do que eu estava lendo antes, quando eu estava com muito trabalho, muito a fazer. Eu estou lendo mais ainda. Lógico que eu quero que acabe também. Mas se não acabar, eu vou continuar lendo do mesmo jeito. E se acabar, eu vou me inclinar para as coisas do Espírito do mesmo jeito, porque Ele me prometeu. Se eu me inclinar para as coisas da carne, eu posso me perder. As pessoas querem ter paz, mas não se inclinam para as coisas do Espírito. A inclinação do Espírito é vida e paz. Amém? Então eu terminei aqui e vou dar continuidade no terceiro vídeo, né? Coloca aí, medita nisso, Romanos 8. Depois nós vamos compartilhar de Romanos 8.
Amém? Deus abençoe vocês. Um beijo no coração de todos vocês. Eu peço que Deus dê bastante graça para que vocês possam continuar me ouvindo. Amém? Um beijo no coração de vocês todos. Graças, paz e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.